Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Leonardo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Claudinha. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão em casa aí nos acompanhando. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Léo. Boa noite aos amigos. Saudade de vocês. Uma semana estamos distantes, né? Então, nossa, uma saudade, né? Parece que faz tanto tempo, né? Verdade. É verdade. E é pior que é verdade, né? Não é? Parece que faz tanto tempo. A gente decidiu ficar cada 15 dias, mas parece que faz muito tempo. Dá uma saudade, né, desse momento. Então, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Coloquem aí um boa noite para a gente saber quem está aqui com a gente. Eu vou tentar abrir uma sala aqui, mas tá difícil, viu? Não está dando muito certo, não. Deixa eu ver Já aqui. temos a Dalvaninho. Boa Já noite, está com ela? Dalvaninho. Tá aqui, ó. A Dalvani de Santa. A Dalvani é sempre parceira nossa. Ela está sempre com a gente. Aqui, deixa eu ver se eu só consigo abrir aqui. Nós temos aí um minutinho, né? Deixa eu ver se eu Sim. consigo abrir. Nossa, abri coisa errada aqui também. Ah, não sei se eu vou conseguir abrir hoje, não. Olha a Leila, Vai o falando aí, Paulo. Messias. Boa noite, Messias. Boa noite, Leila. Boa noite aos amigos que estão chegando conosco. Boa noite, Mais um Leila. minutinho. A Lucélia. Oi, Lu. Saudade. Eu não consigo, não, abrir sala aqui. Por que será, hein? Que não vai. Eu não consigo. Quando estiver apresentando, então eu vou fazer a sua vez aqui, Claudinha, tá bom? Pode fazer. Estamos aqui para mais uma live de terça-feira, que a gente chama de bate-papo entre amigos, né? Reunindo aqui nossos amigos de Limeira e Rio Claro, compondo a nossa USE Regional Rio Claro. Então temos aqui a Cláudia, que é a presidente da USE Intermunicipal de Rio Claro, eu representando a USE Intermunicipal de Araras, e o Leonardo, a USE Intermunicipal de Limeira, né? Então, aqui na sua seara, digamos assim. A Lucélia dizendo que está com saudades, que sentiu a falta na semana passada, ela me falou mesmo. A gente sente mesmo. A gente sente. Confesso que até eu senti, viu, gente? A gente acostuma, né? Isso se torna um hábito na nossa vida. E quando a gente muda qualquer hábito, a gente sente falta, né? Mas é sempre muito bom estar aqui com todos vocês, é sempre muito agradável poder conversar. É um bate-papo bem descontraído que a gente tem entre nós e vocês que estão conosco, nos acompanhando, e que a gente consegue expressar de uma forma tranquila, de uma forma livre, alegre, né? Finalizando sempre com um trechinho de uma música, né? Então, é sempre muito bom. E a gente pede para que vocês compartilhem conosco das suas ideias, das suas reflexões, dos seus pensamentos, porque sempre enriquece esse bate-papo com a participação de vocês. Então, antes de começar, Paulo, você faz uma prece para nós, por favor? Claro, com prazer. Vamos então serenar os nossos pensamentos. Convido a todos que desejem a fechar os olhos, que possamos respirar calmamente, profundamente, e elevar o nosso pensamento a Deus, que é a paz de todos nós, a Jesus, Mestre incomparável, nosso irmão maior, nosso guia e nosso modelo, aos benfeitores espirituais, aos nossos amigos espirituais, que nos assistem, que nos intuem, que nos orientam, que não nos desamparam,
nós agradecemos. Rogando ao Pai que possa nos manter sempre em conformidade com a Tua vontade, com os Teus desígnios, com as Tuas leis. Que o nosso desejo, Senhor, esteja cada vez mais em consonância com o nosso dever e com aquilo que já compreendemos dessa doutrina tão bela, tão consoladora e confortadora, que é a doutrina espírita, nos trazendo o cristianismo para os dias atuais, de uma forma pura, de uma forma objetiva, compreensiva. Te agradecemos por isso, Pai. E agradecemos a Jesus, esse nosso irmão das altas esferas, que nos trouxe a mensagem imortal do amor, da compreensão, da tolerância, da benevolência, da fraternidade, e todas as virtudes e bons sentimentos que estamos construindo em nós. Por ter sido esse semeador que nos deixou sementes vivas para o nosso crescimento, para que possa em nós brotar, crescer, florescer e frutificar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos conversar, bater um papo sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amai os vossos inimigos. E nesse capítulo, Kardec trata de trechos de Mateus, que falam claramente sobre o amai os vossos inimigos, mas também fala sobre os inimigos desencarnados, fala também se alguém vos bater a face direita, apresentai também a outra. Inclui lá na instrução dos espíritos, fala também sobre a vingança, o ódio e o duelo. Sem dúvida, a meu ver, esses temas são bem atuais e bem oportunos, né? Então, o Leonardo vai fazer aí a leitura, a gente vai tentar ficar com a primeira parte desse capítulo e a gente retoma a segunda parte daqui a 15 dias. Então, Léo, por favor. E trazendo um pouco a questão da prece do Paulo, né? Aquilo que nós já compreendemos, e eu acho que dentro desse capítulo, aquilo que nós ainda não compreendemos, né? Então, a gente possa mais uma vez passar por ele e tentar compreender um pouquinho mais, né, o que Jesus quis dizer. Então, nós vamos tratar hoje do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E eu vou fazer a leitura do item 1 e do item 2. Então, pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próprio e odiareis vosso inimigo. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estais no céu, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover os justos e os injustos, porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensas disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão o vosso irmão, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo de 43 a 47. Item 2. Se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensas tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também
aqueles que a amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vo-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais senão àqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensas tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber mesma vantagem? Mas, por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai, sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. E aí, só o primeiro parágrafo do 3 aqui que ele traz, né, que eu acho que é importante. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar o inimigo é a aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, aqui no início, né, ele vai trazer primeiro que eles já haviam aprendido. Ele traz: aprendestes o que foi dito, amai o vosso próximo e odiar o vosso inimigo. E aqui nós podemos trazer que os inimigos, na época de Jesus, eram todos aqueles que não eram judeus. Então fica um pouquinho mais fácil a gente compreender, né? Então eles traziam ali o próximo como sendo apenas os judeus. E quando ele vai trazer inimigo aqui, é justamente aqueles que não fazem parte, que não seriam os judeus. E Jesus traz uma explicação, então, que os inimigos eram não os judeus, os que estavam fora, mas o que ele queria trazer de importante. Ele trazia ali no Evangelho, então, e mostrava à humanidade qual era a forma verdadeira de amor. Porque antes nós imaginávamos que o amor tinha uma definição. Mas quando Jesus traz a necessidade de olhar para o inimigo, olhar para alguém que nós não consideramos próximo nosso, e ter que amá-lo, qual é essa definição que Jesus traz na questão de amar? Então ele vem trazer para a humanidade o verdadeiro significado do amor. Então ele vai mostrar ali que Deus não é mais aquele ser inflexível, muito pelo contrário, mas que Deus é aquele ser amoroso, aquele pai bondoso, que não tem mais um favorito, não tem mais preferências, porque antigamente eles achavam que sim. Então ele traz aí uma igualdade, que vai caber a nós entender, porque muitas vezes nós imaginamos retribuir o mal com o mal, e agora Jesus vai trazer a necessidade de retribuir o mal pelo bem. Então, vamos entender um pouquinho o que ele vai querer trazer com isso, né? E é interessante também observar que Kardec coloca no capítulo anterior, que é o 11, que nós tratamos nas lives anteriores, né? Amar ao próximo, como a si mesmo. E ele faz uma distinção de amar ao próximo e logo em seguida amar ao inimigo. E ele chega a declinar no início do capítulo, né, dizendo que se aquele é o princípio, esse é o corolário da lei da caridade, ou seja, é uma verdade que decorre de outra verdade. É um ensino um pouco mais profundo que Kardec nos traz hoje, e profundo também na época de Jesus, porque não era costume das pessoas, dos povos, entenderem o amor ao inimigo como algo que está escrito na lei, porque não tem, em nenhuma passagem do Evangelho, tem escrito que você tem que odiar o seu inimigo. Né? Em nenhum momento fala isso. É como o Leonardo falou, eles não amavam aqueles que não eram judeus e não seguiam a mesma linha de pensamento, não gostavam das mesmas coisas. E a gente hoje é semelhante, né? Como diz lá no Evangelho, é tão fácil você gostar daquele que gosta de você. Né? O que mudou então? Mudou pouca coisa. Mudou alguns termos, mudou algumas colocações, porque se a gente parar para analisar, a gente continua ainda não amando aquele que não professa do mesmo pensamento, do mesmo gosto, das mesmas ideias, que nos contrariam. Então a gente continua ainda nessa mesma linha de
de viver esse evangelho. E não é isso que Jesus nos trouxe. Jesus nos trouxe que realmente devemos amar, até mesmo aqueles que nós não gostamos. Mas que é difícil fazer isso. É, né, gente? Vamos e venhamos. Vamos concordar. É ou não é? É difícil. Diz aí, Paula. Liga o microfone, tá? Paguei caixinha já, né? É bem difícil, eu estava dizendo. De fato, é bem difícil. Eu acho interessante a gente voltar no que vocês estavam dizendo e trazer um olhar um pouquinho recuado, assim. Vamos lembrar que essa passagem do amar os nossos inimigos, ela está inserida no capítulo 6 de Mateus e que, por sua vez, está inserido dentro do Sermão da Montanha. Não é? Quando o Sermão da Montanha ele é tão extenso que ele pega 3 capítulos do Evangelho de Mateus, o 5, o 6 e o 7. E neste ponto é quando Jesus está fazendo 6 ajustes, 6 alterações da lei e dos profetas. Então ele vem nos falar assim: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, sempre fazendo um contraponto. Olha, até aqui foi assim, doravante, a minha recomendação é essa. E aí ele começa falando da pena de talião. Ele fala: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra, que é um trecho que a gente vai trabalhar um pouquinho à frente. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, vai além, sempre mais. Dá a quem te pedir, e não te desvieis daquele que quiser que lhe emprestes. O que a gente faz, a gente corre, né? Algo emprestado, a gente corre. E aí ele entra na frase que Kardec ressalta aqui: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, está fazendo a alteração: amai o vosso inimigo, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai dos que vos maltratam e vos caluniam. Olha que interessante. Quando a gente pega essa ideia da pena de talião, primeiro a gente começar com a primeira colocação de Jesus, né? Ele fala: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. A gente ouve isso hoje e tem um olhar impactante, imaginando que era muito severo. Mas assim, qual que era o objetivo da lei mosaica, de Moisés, no caso, quando ele institui essa pena de talião, essa lei de talião? Era colocar um limite. Era assim: olha, se alguém te deu um tapa, você devolve só um tapa, você não vai matar a pessoa. Se alguém te corta a mão, você vai cortar a mão da pessoa, você não vai matar a pessoa. Era para colocar um limite. Estamos falando, né, de 2.000 anos para o Cristo, 3.300 anos para Moisés. Então, era um outro momento muito, muito diferente da realidade nossa atual. Aí, isso foi Moisés. Passaram-se 1.300 anos, o novo olhar já era possível ser dado. E aí é que Jesus vem e fala: ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E é muito interessante a gente observar a construção que ele faz na sequência. Porque ele fala assim: amai os vossos inimigos. Mas ele dá um roteiro para a gente fazer isso. Ele fala assim: bendizei o que vos maldizem, fazei bem o que vos odeiam e orai para o que vos maltratam e caluniam. Ou seja, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem e orai. Então ele fala assim: começa fazendo, que é a ação. Como é que a gente se equivoca, né, pessoal? Atos, palavras e pensamentos. Como é que a gente acerta? Atos, palavras e pensamentos. Então ele fala: fazei.
Atos. Bendizei a fala, a palavra, e orai o pensamento. Ele vai nos construindo essa orientação. E aí a gente pode fazer de trás para frente, porque se eu não consigo ainda fazer o bem para quem eu não gosto, imagina uma pessoa que a gente não gosta. Agora se imagina fazendo o bem para ela. Você não consegue nem abraçar a pessoa, nem ficar perto dela. Aí você vai se ver fazendo o bem? Talvez eu não dê conta ainda. Mas de repente eu posso, num estágio anterior, eu posso não falar mal dela. Alguém vem e faz uma crítica sobre essa pessoa e ao invés de eu endossar a crítica e botar lenha na fogueira, eu inverto. Eu procuro um lado bom da pessoa. Ou então, pelo menos eu não falo nada, eu fico quieto, ao invés de replicar. Mas se ainda isso eu não conseguir fazer, que eu possa orar por essa pessoa. E aí eu vou numa construção, quebrando aquela animosidade e avançando para que amanhã eu possa falar bem, para que amanhã eu possa fazer o bem. E dessa forma a gente vai modificando aquela relação que nós tínhamos com ela. Então, eu acho muito legal quando Jesus faz essa proposta do amai os vossos inimigos, mas ele não simplesmente faz assim, vai lá e ama. Ele dá uma receita. E dá uma receita com uma escala de conquistas. Né? E aí, vou passar para o Léo, só estou falando demais. Toca aí, Paulo. E aí, eu acho que a grande reflexão, né, que nos traz é quem de fato são os nossos inimigos, né? Quais são os nossos inimigos? Porque às vezes a gente imagina que é justamente aquele que está indo contra as nossas vontades, os nossos desejos. E não. Mas trazendo só reflexão para a conversa da noite, né? Como ele diz, quem são os próximos? Então nós vamos ver que os próximos, dependendo do ponto de vista, ele muda. E por que eu trago isso? Porque quando nós vamos olhar os inimigos, nós imaginamos, bom, eu vou viver apenas entre as pessoas que eu gosto, porque fica mais fácil e não corre o risco de eu errar tanto. Mas a verdadeira virtude está justamente identificar o outro, identificar as coisas boas do outro e entender que mesmo contrário às minhas visões, ele também é filho de Deus. Então nós não podemos ignorá-lo simplesmente e fingir que ele não existe. Muito pelo contrário. Porque se nós temos já o conceito, a definição de inimigo, é porque por algum momento eu tive uma convivência, eu tive uma relação. E depois os pontos de vista mudaram. E aí acabei tendo ele como inimigo. Então começa a mudar a visão de inimigo. Porque inimigo não é alguém que eu preciso amar, mas eu também não posso odiar. E aí na definição do amar de Jesus, quando ele fala, eu não preciso ter a mesma ternura por um inimigo que eu tenho por um amigo. Será que o amar aí, quando ele diz amar os inimigos, será que ele odiar os inimigos, né? Será que não é deixar de amar menos, ou seja, amar menos os inimigos do que amar mais os amigos, com quem eu gosto de estar, com quem eu confio? Porque muitas vezes a relação entre os inimigos é justamente a falta de confiança, por já ter sofrido algum mal, ou por ter feito algum mal, por não confiar na pessoa. Então a definição de amar e odiar aqui o inimigo e o amigo acaba mudando um pouco a relação como nós entendemos. Então, como Paulo diz, Jesus vem trazer agora o ajuste no entendimento. Antes, então, tinha um braço de ferro ali, né? Moisés com o povo da época, tentando controlar. E agora Jesus vem e tenta abrir um pouco mais a mente o que é o amar, o que é odiar. E quem são os nossos inimigos propriamente dito, né? É estranho ouvir essa palavra, né? Inimigo. Às vezes a gente para e pensa, nossa, mas será que eu tenho inimigo? Eu acho essa palavra tão forte, tão pesada, né? A gente pode falar, na doutrina a gente costuma falar muito desafeto, né? Então, desafeto, uma pessoa que a gente gosta menos. Isso que você falou, Léo, é interessante, porque está lá no Evangelho, né? Um contato com uma pessoa que a gente, não vamos falar inimigo, mas um contato com uma pessoa que a gente gosta menos, o nosso coração bate de um modo diferente. Diferente do que quando a gente gosta de um amigo.
né? E aí lá no Evangelho ele fala, amar o inimigo não é guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar. Mas é difícil trabalhar o perdão. Só que muitas vezes a gente tem que entender que um inimigo de desafeto, uma pessoa que a gente gosta menos, é filho de Deus como nós. Então, o que ele é? Nosso irmão. Né? Ele é o nosso irmão. Então, a gente tem... muitas vezes a gente para e olha assim, a gente tem muito a agradecer, às vezes, pelos amigos que nos estimulam, né? Fazem parte da nossa vida, nos faz felizes em alguns momentos, mas também a gente tem muito a agradecer pelas pessoas que nós gostamos menos, porque elas são para nós ferramentas, oportunidades de nós retificarmos os nossos erros. Porque muitas vezes a gente acha que o errado é aquele que a gente não gosta, mas se a gente parar e se olhar no espelho, a gente vai ver que muitas vezes somos nós o errado. Né? Só que ainda o orgulho, o egoísmo não nos permite ver. E tem um outro olhar também que seria interessante a gente ter em relação a inimigo, né? Quem é o nosso inimigo, quem não é. Há um tempo atrás eu estava assistindo uma palestra sobre esse tema, amar os nossos inimigos. E eu ouvi o palestrante falando, não era um palestrante conhecido, não. Ele estava usando uma abordagem muito interessante a respeito disso. Começa pelo questionamento, perguntando, né? Quem são os nossos inimigos? E aí, normalmente, nós só reconhecemos o nosso inimigo no outro quando aquele outro nos magoa, quando ele interfere em nossas vidas, quando ele impede que façamos algo que nos dê prazer, por exemplo. E o palestrante, ele me fez refletir sobre o fato de que muitas vezes, nas nossas vidas, nós somos nossos próprios inimigos, quando agimos numa forma a nos prejudicar, seja fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Para pensar um pouquinho, você que está aí com a gente. Quantas vezes a gente não se sabota? A gente não se ama, não se valoriza, não comete os mesmos erros, mesmo esses erros nos trazendo prejuízo, a gente continua fazendo. É ou não é? Então, lá no livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, do Divaldo, lá tem um trechinho que ele fala assim, o homem busca refúgio, temendo enfrentar-se. Ele permanece na multidão, ou seja, fora de si. Ele vê inimigos em toda parte e busca se afastar, usando vários tipos de artifício. E aí Joana fala, os inimigos mais cruéis, todavia, permanecem no imo das próprias criaturas, que os vitalizam com o orgulho, com o egoísmo e o disfarce da acomodação social aparente. E aí ela fala que Jesus soube identificar isso, como jamais alguém conseguiu. E aí mostra, né, que a posição moral de Jesus impunha essa visão, né, esse exemplo, né, de enfrentar com amor, com energia, conforme as circunstâncias, a intenção que se revestisse, que olhasse para dentro de si, se escutasse, se observasse, para conseguir extirpar esse mal que ainda existe dentro de nós. Então, aí Joana finaliza lá, não temas enfrentar as tuas sombras, esse inimigo que vive em ti mesmo. Então, às vezes a gente fica olhando tanto o inimigo lá fora e esquece de olhar o inimigo que está dentro da gente. Porque muitas vezes a gente comete esses erros, sabe? De culpar sempre o que está fora e achando que dentro está tudo bem. E às vezes está faltando isso. Esse olhar um pouco para dentro de nós. E enxergar esse inimigo que ainda está aqui dentro. Interessante, hein? Né? Esse olhar é interessante, porque se a gente parar para pensar, então aí, se Jesus recomenda amar os inimigos, e o inimigo pode ser a gente mesmo, então volta no amar Não assim. é? Amar ao próximo e A gente assim. volta na recomendação. Não é? A gente faz um looping aí e volta no amar assim.
É bem interessante. E outro olhar também, Cláudia, nessa mesma vertente que você está dizendo, quando você falou assim, a gente vai olhar o inimigo fora, nós temos uma impressão, às vezes, que quem é meu inimigo, né? Ah, meu inimigo é aquela pessoa que mora na minha rua ou que frequenta um tal ambiente que eu tenho esse desafeto que você falou, que nós temos animosidade. Talvez esse não seja o nosso maior inimigo, porque talvez esse seja o inimigo que a gente está angariando agora, nesta vida, nesta existência. Ou até de outra existência, mas não é tão inimigo assim. Porque os maiores inimigos Deus coloca para conviver com a gente. Né? No nosso cadinho familiar, não todos, vamos lá, né? Não vamos esquecer disso, mas quando a gente compõe a família familiar, né? Compõe o ambiente familiar, melhor dizendo, nós recebemos no nosso seio familiar, no nosso núcleo familiar, exatamente espíritos com os quais nós temos grandes desavenças do passado. E aí o amor vem para substituir essa situação, não é? E aí, falando em amor, um comentário aqui da Marília, nossa amiga lá de Aguaí, tudo depende do que se entende por amor. Hoje em dia, a tudo se ama, mas a essência da palavra vai além do nosso entendimento, né? Acho que ela talvez esteja se referindo à ideia do amor sublime, né? O amor ágape. E nesse trabalho, nessa construção, nessa busca por amar o inimigo, a Teresa Carandina fez uma colocação sobre a oração. Diz ela, a oração pelo inimigo muda muito, quando não, muda tudo. E é exatamente isso, Teresa. Diga, Cláudia. Não, é bem isso mesmo, desculpa. Imagina, quando a gente tem a dificuldade de, como Jesus diz, fazer o bem, ou bem dizer o nosso inimigo, a gente começa orando. E orando, a gente vai quebrando aquelas resistências vibracionais, né, energéticas que nós temos com aquela pessoa. Então, recomenda-se, por exemplo, a visualização terapêutica. Quando você imagina a pessoa, imagina se aproximando dela, você se imagina conversando com ela, não é? Então, tem muitas técnicas e a oração é um forte aliado nesse sentido. E eu queria voltar só um pouquinho lá no começo da história toda, quando Jesus fala, né? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, depois ele fala, amai os vossos inimigos, é que nós não temos noção hoje do como foi revolucionária essa fala de Jesus há 2000 anos. Porque a gente ouve tanto, principalmente em doutrina espírita, amai os vossos inimigos, amai, 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 que a gente meio que perde a dimensão do que é isso. E Jesus, quando ele trouxe essa proposta, ela era transformadora, revolucionária ao extremo. Ele dá uma guinada assim de 180 graus no conceito para a época. Não é? E ainda hoje, nós temos na sociedade, quando não somos nós mesmos, pessoas que ainda não conseguem compreender o benefício disso. Né? Existe até um benefício prático, que é um dos itens que a gente vai ver daqui a pouco, que o Kardec coloca nesse capítulo. Mas aí eu vou deixar para o Léo falar. E trazendo um pouquinho da questão, a questão da definição de inimigos, a nossa concepção de inimigos, nós espíritas, né, que acreditamos na vida pós-morte, entendemos que hoje nós somos tudo aquilo que fomos no passado. Quando nós trazemos e nós aceitamos ter inimigos, mesmo que o inimigo seja nós mesmos, mostra que nós ainda não compreendemos o ensinamento da doutrina, não compreendemos o Cristo verdadeiramente dito. Porque se nós formos imaginar criar inimigos ou ter inimigos a partir daqui para frente, nós vamos falar que nós vamos levar eles pós-túmulo. Nós vamos continuar com ele na próxima vida, na próxima encarnação, quando desencarnados, porque nós estamos vivendo entre a lei de atração. Então, se nós estivermos pensando, nós estivermos ligados a esse inimigo ou às atitudes que nos trazem esse ato inferior,
nós vamos continuar conectados. E isso vai se manter por todo o tempo. Então, se nós não olharmos pelo ponto de vista da vida futura, pararmos e analisarmos as situações que muitas vezes chegam até nós e nos desagradam, como sendo apenas um instrumento, porque por vezes nós ficamos desgostosos de algumas situações, mas se nós fôssemos olhar pelo ponto de vista que interessa, seria situações que nos propiciam crescer muito mais. Ao invés de criarmos essa inimizade, caberia a nós agradecer as oportunidades que nos são dadas a fim de caminhar e crescer. Então é importante a gente entender muito bem essa questão de inimigos, entender pessoas que não são afins, que nós não compreendemos como irmãos. Como nós dissemos, é muito difícil ainda olharmos para uma pessoa que não é próxima e imaginarmos sendo nosso irmão. Muitas vezes, nossos próprios irmãos, nós não consideramos com tanto amor, com tanto carinho. E quando nós olhamos o inimigo sendo nós mesmos, e nós vamos olhar isso pela questão da reencarnação e no futuro, do ponto de vista da vida futura, fica pior ainda. Porque se nós estamos nos sabotando, nós nem chegamos no outro. Nós estamos esbarrando em nós mesmos ainda. Então nós vamos ter que, em algum momento, vencer essa barreira do eu e começar a trabalhar do outro. Então é preciso olhar o outro não como inimigo, mas como uma ferramenta de evolução, né? É verdade, Léo, muito bem isso. A Fernanda coloca aqui, né, reconcilia-te com teu inimigo enquanto fazes caminho com ele. E como é difícil pôr isso em prática, é mesmo. Claro que só depende de nós mesmos. Se queremos paz interior, temos que começar por esse caminho, que é o perdão. O perdão é aquele que liberta, né? Nós temos que tomar atitude. O mais sábio, o que quer ter mais saúde, vamos assim dizer, vai lá e toma essa atitude. Mas não o perdão da boca, mas sim o perdão da ação reparadora, de ressignificar esse sentimento ruim dentro da gente, né? Nesse sentido. E é interessante também, seguir um pouquinho ali no Evangelho, no item 5, fala lá dos inimigos desencarnados. E às vezes a gente pensa, né, um desafeto, um inimigo desencarnou, estou livre dele. Ledo engano, gente. A gente está muito enganado se a gente acha que está livre dele. Por isso que a doutrina aqui começa assim, o tema. O Paulo está rindo, né, Paulo? Aí que lascou de vez, né? Então, aqui no comecinho do item 5 começa: ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com o seu inimigo. Porque nós sabemos que a maldade, ele fala que a maldade não é um estado permanente dos homens. Nós não somos permanentemente mal, né? E a morte também apenas nos livra da presença material do inimigo, do corpo físico dele. Porque ele continua ainda a nos perseguir, se assim for. Aí é onde gera os estados de obsessão, né? Os problemas obsessivos de doenças, que a gente não sabe de onde vem essas doenças. A hora que você vê, é um desencarnado que está aqui, colado em você. Por quê? Porque você também não desliga mentalmente. Então, isso que nós colocamos anteriormente, que colocaram aqui, que escreveram sobre a oração, é muito importante para a gente se libertar. Se você quer ter saúde, quer ser feliz, liberta teu coração, limpa a tua alma disso, né? Porque a morte não nos livra de um inimigo, né? Só porque ele deixou a terra. Não nos livra. Ao contrário, ele tem mais facilidade de nos influenciarmos do que nós imaginamos, do que quando encarnado. Porque quando encarnado, você não olha na cara, você não vai na casa da pessoa, você não passa perto, mas desencarnado, ele está livre. Ele está no mundo livre. E você não está livre, você está preso aqui na matéria. Então, ele tem muito mais facilidade de influenciar do que quando ele estivesse encarnado. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Trabalhar essas nossas desavenças, né? O quanto mais nós conseguirmos. Né? Porque é tão bom para a saúde íntima, para a saúde espiritual, mental, psíquica, quando a gente se liberta de um peso, de uma pessoa que nos faz mal, né? Que a gente se sente mal com ela, né? Porque nos traz
energias negativas, ruins, porque tudo é pensamento, como o Paulo já disse, né? É pensamento. Se você quer continuar atraindo essa pessoa para você, continua pensando nela da mesma forma que você está pensando. Então, a gente tem que buscar esse perdão de que Jesus nos trouxe, ressignificar todo esse sentimento, né? Se libertar disso, se perdoar a pessoa, independente do que for. É uma questão muito prática até, né? Isso que o Kardec coloca nesse item, Cláudia, que você muito bem trouxe, é que é uma questão prática. Assim como a gente fala, quando fala, por exemplo, em doutrina espírita, da questão da pena de morte, não é? Que a gente fala assim, não, então eu vou matar, porque se eu matar eu elimino todo o problema. Não, não elimina. Se você tem um criminoso e você o extermina, não é? Ele vai continuar sendo criminoso do lado de lá, com a diferença que se ele estivesse encarnado, você colocava ele numa cela, e ele desencarnado continua fazendo maldade livre, leve e solto. A mesma questão é com o inimigo, não é? Se você tem um inimigo encarnado, você se defende dele de certa forma, até um certo ponto. Mas ele desencarnado, ele te influencia negativamente, ele te bota a pilha, ele te causa outras inimizades, né? Atiçando em nós as nossas mazelas, porque eles vão potencializar, e aí em doutrina espírita nós vamos chamar isso de obsessão, subjugação, fascinação, né? São os termos técnicos, digamos chamar assim, da doutrina espírita, mas que nada mais é do que espíritos voltados para o mal, ou nem voltados tão para o mal assim, mas que não gostam da gente e que não nos querem o bem. E ficam nos influenciando para que nós nos equivoquemos. Então, é uma questão prática mesmo, como Kardec coloca, e você bem colocou. E eu me lembrei de Divaldo Franco, né, que ele fala o seguinte, o importante não é não ter inimigos, porque não ter inimigos não é uma coisa que está na minha alçada. O importante é não ser inimigo. Porque quando eu sou inimigo, eu estou colocando o vínculo. Eu estou me algemando, eu estou me vinculando. Enquanto se o outro quiser ser meu inimigo, ele não está na minha capacidade de mudar a cabeça de ninguém. Ninguém muda ninguém, nós mudamos a nós mesmos. E quando eu perdoo, quando eu me desvinculo, eu me liberto. E aí aquela corrente, aquele elo, ele se solta. E aí também nós vamos ter, via perdão, a proteção, o amparo, para que ainda que esse espírito, essa pessoa queira me prejudicar, eu vou estar desvinculado. Agora, se eu manter o meu elo vibratório com ele, eu estou algemado com ele. Então, como diz Jorge Alahá, se você não perdoar, você está marcando encontro para voltar com a pessoa na próxima, não é? E aí, só para finalizar o comentário da Fernanda Linhares, ela fala sobre o Reconcilia-te, que a Cláudia também já comentou. Eu só queria fazer um adendo aí, assim, imaginemos o trabalho que a espiritualidade tem para juntar numa mesma família, no mesmo núcleo familiar, espíritos afins e espíritos não afins. Então faz toda uma programação. Fulano reencarna em tal data, depois vem outro e casa aqui, depois junta, depois tem 3 filhos, aí nasce fulano, Beltrano e Ciclano, e esse Ciclano não se dá bem com o Beltrano, então a gente vai colocar aqui para ver se eles se ajeitam. Beleza? Beleza. Aí um nasce, depois outro nasce. Reencarnação, todo um projeto, trabalho, não sei o quê. Bom, aí o cenário está pronto. E a gente não reconcilia. Quer saber? Perdoar não. Fulano é muito chato. Eu vou saber se ele perdoar, eu vou perdoar coisa nenhuma. Então, eu acho que é um apelo de Jesus aí. Pelo amor de Deus, pelo amor do meu Pai, reconcilia-te. Enquanto você está encarnado com Ele, é a oportunidade que você está tendo. Não perde essa oportunidade. Não é? Então, acho que tem muito a ver com isso, né, Léo? E aí, quando você falou dos encontros e da família, né?
a família é a data inadiável para a reparação, né? Então não tem mais como esperar. É o momento, os encontros agora é o limite, não tem como nós esperarmos, vou se deixar para a próxima. Não, nós já estamos no limite. E quando nós pensamos no inimigo, né, quando nós pensamos naquela pessoa que nós sentimos mal ou nos fez mal, a pergunta que fica é quão melhores nós somos em relação a essa pessoa. Nós só não gostamos dela pelo que ela fez para nós, ou será que é o orgulho que começa a ser despertado no nosso íntimo? Porque o inimigo também tem virtudes. Será que nós não conseguimos olhar esse lado bom? Ou será que nós estamos presos ainda às coisas ruins? Será que os nossos olhos estão nos levando a ver apenas as coisas ruins? E aí ele vai trazer, né, olho por olho, a lei de talhão, como nós falamos no começo. E Jesus vem, muito mais do que isso, vem falar, pagar o mal com o bem. E aí nós falamos, mas será que Jesus entendeu isso? É bem o que estava sendo dito? Porque não é possível, né? O eu não retrucar, o eu não ser agressivo é um ponto. Mas eu ter que devolver o bem, aí eu acho que ficou impossível. E quando nós olhamos na doutrina, nós temos aquela frase que todo espírita ama falar: fora da caridade não há salvação, fora do amor não há salvação. Então nós estamos perdidos, porque nós não temos caridade para com o outro, nós não temos amor com o outro. Então nós precisamos buscar esse amor a fim de nos salvar. Quando nós vamos buscar, tem uma questão lá no livro Consolador, que é a questão 345. A resposta dela traz o seguinte: o homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa. Mas a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. Então, quando nós buscamos qualquer justificativa, nós buscamos qualquer meio de nos defender, de retribuir o mal com o mal, nós estamos indo totalmente contra as leis de Deus. E quando nós recebemos esse mal, por obrigação, nós temos que devolver o bem, ser o exemplo, entender que muitas vezes aquele espírito que nos ofende ou que nos classifica como inimigo, ele ainda não teve a visão que nós temos. Então, cabe a nós mostrarmos essa superioridade, mostrarmos que nós já aprendemos e perdoar, deixar passar. Porque, como ele coloca, tudo está na justiça de Deus. Então, se nós não entendermos isso, nós estamos sendo egoístas com Deus, né? Léo, você falou bem isso daí, porque só consegue amar aquele que perdoa. Então, se a gente não consegue ainda perdoar, porque a gente ainda não aprendeu a amar. É triste isso, se a gente parar para analisar, né? Se for fazer uma análise profunda. É muito triste. Porque daí a gente olha, mas por que a gente não aprendeu a amar ainda? Por que a gente não perdoa? Porque a gente é orgulhoso. A gente acha que se perdoar é ser covarde, é se rebaixar. Eu vou lá pedir desculpa? O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Então, a gente é muito equivocado nessa parte ainda. A gente tem muito que aprender ainda. E lá, tá lá, né? Quando vos bater na face direita, apresenta também a esquerda. É isso que o Léo falou, pagar o mal com o bem. Mas muitos de nós ainda não conseguimos fazer isso. A gente ainda acha que fazer isso é se redimir, é ser baixo. Mas não, a gente tem que entender que pagar o mal com o bem, o que é fazer isso? É aceitar isso com humildade, né? Para ir combatendo esse inimigo que está dentro de nós. Né? Não se ofender tanto. Entender que o outro erra, que a gente também erra, ter esse olhar, não fazer ao outro aquilo que a gente não quer para nós, né? E aí tem lá nesse item que fala, né, que a maior glória que se tem é preferível ser ofendido do que ofender, suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma injustiça, mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que se arruinar,
É preferível, acho que, morrer do que matar. E uma vez eu falei isso pro meu cunhado, a gente está falando sobre, meu cunhado, ele é ateu, e aí a gente é quase semi-ateu, né? Aí a gente estava conversando sobre isso, ele falou, se entrar um ladrão aqui, eu mato. Eu falei assim, eu não tenho essa coragem, eu prefiro morrer do que matar. Ah, você é boba, não sei o que. Eu falei, não, eu prefiro, uma que eu também não tenho arma. Como é que eu vou morrer, fazer o quê? Se tiver ali no caminho, o que vai fazer? Existe aí a justiça de Deus, que não deixa ninguém impune, não é verdade? Então, por que nós vamos querer justiça? Por que nós vamos... Essa parte também já é no próximo capítulo, né? Mas por que a gente vai se vingar? Por que a gente vai querer revidar? Vai ficar querendo, guardando essa maldade dentro de nós? Para que isso, meu Deus? Se existe a justiça divina, não é não? Muito interessante esse olhar, né? E quando o Léo falou da questão da outra face, e ele falou também da gente olhar o lado bom das pessoas, a gente pode fazer essa leitura também de que dar a outra face é olhar o outro lado da pessoa, não é? Então, por que quando eu tenho alguém que eu tenho animosidade, que eu tenho dificuldade, convivência e tudo mais, a minha tendência é só olhar o lado negativo, né? Então, a minha tendência é falar mal, a minha tendência é criticar e ficar observando a pessoa para achar os pontos ruins dela. Então, dar a outra face pode também ter essa leitura de que vou começar a observar o lado bom da pessoa, porque não é possível que ela seja totalmente equivocada, não é? Porque se ela for totalmente equivocada, ela é perfeitamente errada. E perfeição é só Deus, né? Então também alguma coisa está errada. Então a gente tem que pensar nisso. Todo mundo tem o seu lado bom. Será que eu não consigo olhar para isso? Né? Nós comentávamos ontem no estudo aqui, aquela passagem de Jesus, em que ele vem caminhando numa estrada com os seus discípulos, e tinha um cachorro morto à beira da estrada. Aí um passa e reclama do mau cheiro, outro passa e reclama do mau cheiro, e o outro passa e sente o cheiro e pergunta para Jesus, e ele fala assim, que belos dentes tem esse animal, não é? Quando é que nós vamos ter essa capacidade de olhar aquilo que aparentemente é ruim, mas que tem por trás a sua beleza e a sua importância? Então, dar a outra face é sempre esse não retribuir o mal com o mal e sim com o bem que vocês já disseram. E é muito difícil, como a Cláudia disse, porque a gente, na nossa sociedade, é tido como barata tonta, sangue de barata, a pessoa é besta, a pessoa é covarde. Quando o próprio texto de Kardec nos fala que é uma coragem você fazer isso. E é muito claro a gente observar isso. Alguém foi traído numa relação. Se o traído perdoa, qual que é a nossa taxação? Qual que é a grande opinião da maioria? Não é? Está relacionado aos animais, né? Então, esse é o nosso olhar, e é o nosso olhar muito equivocado, porque é ter uma grande coragem você perdoar. Você devolver o bem com o mal. Aliás, o contrário, o mal com o bem. Né? E essa covardia, que no passado era tido como ponto de honra, né? No passado gerou os duelos, por exemplo. Se você tivesse na sua casa, na sua cidade, com a sua esposa, e chegasse alguém e mexesse com a sua esposa, ou com seu marido, mas no caso era o homem, né? Você tinha, por uma questão de ponto de honra, desafiar aquela pessoa para o duelo. Olha que coisa doida. E aí tinha duas saídas, ou era assassinato, ou era suicídio, que ou você ia matar, você ia morrer. Ô, Paulo, não dá o spoiler da próxima Tem isso live, também lá, né? Enfim. Então, muda de assunto. Então, esses duelos, gente, estão muito presentes, né? Então a gente tem que parar com esse duelo e quebrar esse elo, volta na questão do perdão.
E o comentário aqui da Teresa sobre a questão do entendimento, né? Ela fala, precisa levar em conta que temos entendimento do bem e nosso inimigo talvez esteja em outro estágio. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Tem a ver com o que o Léo disse agora há pouco, né? Sobre a gente falar tanto desse lema do Espiritismo fora da caridade, não há salvação. Nós não temos a caridade de, tendo uma compreensão um pouquinho mais apurada, fazer esse movimento, né? Conseguir não revidar o mal com o mal, né? E não dar a outra face. Segue, Léo. Eu acho que a grande dificuldade que nós temos em relação a superar isso, que o outro imagina ou pense que nós sejamos bobos, né? Sejamos pequenos, é muito diferente, porque quando nós conseguimos não revidar, mostra a nossa grandeza moral diante da situação, né? E muito mais do que isso, quando nós estamos preocupados demais com o que o outro pensa, é porque nós estamos agindo ainda aos olhos do outro, e não diante da justiça de Deus, e não diante das coisas do alto, né, das coisas do céu. É normal a gente não conseguir amar o outro, é normal a gente às vezes não conseguir evitar ser um pouco mais agressivo ou rebater o outro. Mas eu acho que, como traz lá no final do capítulo, é olhar para o outro, mesmo que nós não consigamos ainda sentir como irmãos, e olhar para ele e dizer, eu resolvi te amar, mas não pelo que você é, mas sim pelo Deus que existe dentro de você. Então, se nós entendermos que todos possuem essa fagulha divina, que todos são criação de Deus, se nós conseguimos lembrar disso no dia a dia, eu acho que fica mais fácil a gente compreender e começar a amar, né? Porque não estamos ainda, o inimigo não é mais o outro, aí nós estamos taxando Deus no outro como sendo nosso inimigo, né? Aí complica, né? Porque todos nós temos a célula divina, né? Todos nós somos filhos de Deus. E como o Paulo bem disse, o Léo também falou, todos nós temos algo de bom dentro de nós. Todos, até a pior pessoa tem um lado bom. É interessante que tem um livro do Chico, que tem o título Marcas do Caminho. E eu achei interessante que o tema da lição é professores gratuitos. Não sei se alguém já conhece, mas ele fala assim que todos nós guardamos um preço de alguma coisa. Né? A gente compra livro que nos ensina, nós somos devedores nas escolas, nos bancos, nas farmácias. Em todos os lugares nós encontramos pessoas competentes, em qualquer matéria que nos ajuda a ser mais inteligente. Pagamos ensinamentos, suprimentos, dívidas, prestações, e para tudo isso precisamos trabalhar, suando, né, com humildade, tendo iniciativa, tendo coragem, renunciando coisas, né? E aí ele fala que há uma classe de orientadores que nos trazem os talentos de virtude sem exigir pagamento. Eles nos ensinam a paciência, a bondade, a tolerância e o perdão. Ajudam a gente a edificar a fé e a ter mais vigilância sobre nós mesmos. E aí discorre aqui, acho que não fala aqui o Espírito que dá essa lição, mas ele fala, esses professores gratuitos são nossos adversários. Então ele fala, são realmente aqueles que ainda não nos podem compreender e guiam-nos por si mesmos na perseverança do bem, ou aqueles que ainda não conseguimos entender e por isso mesmo nos conduzem à desistência do mal. E ele fala, amai aos vossos inimigos, disse o mestre. E repetiremos por nossa vez, amemos aqueles que nos contrariam, aproveitando a oportunidade que nos oferecem ao autoaperfeiçoamento. E sem ônus de ouro, sem sacrifício de suor, aí sim nós alcançaremos, por intermédio deles, sublimes talentos espirituais para a vida eterna. Então vejam, gente, esses nossos, como eu já falei em outras lives aqui, esses nossos adversários são nossos personal trainer. Eles nos ajudam a desenvolver a paciência,
a musculatura espiritual, nos ajudam a ser mais tolerantes, a ser mais compreensivos, a entender que nós também erramos, que nós também temos telhado de vidro, que a gente não bota a capela no telhado do outro. Né? Eles nos ensinam tudo isso. Cabe nós termos esse olhar, como o Léo disse, enxergar o Cristo, enxergar Deus dentro dele. Né? E entender que todos nós nos equivocamos em algum momento, mas também todos nós temos a bondade. E lembrando daquela frase de Paulo, né? Que acho que Paulo que fala, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Isso todos nós fazemos. Todos nós nos equivocamos. Então a gente tem que entender que por pior que a pessoa seja, ela tem algo de bom dentro dela. E aquele que também tem algo de bom dentro dele, tem também uma coisinha ruim. É uma dicotomia que existe entre nós. É uma luta constante, né? Da luz contra a sombra, do bem contra o mal, né? Da ignorância contra o conhecimento. Então é uma luta constante. Por isso que eu falo que primeiro a gente tem que buscar, acho que combater esse inimigo dentro de nós. Né? Para a gente se amar e conseguir enxergar o outro com mais amor. Aí sim a gente vai conseguir o reino dos céus. Perfeito, perfeito. E a música? Só para encerrar, eu vou falar a música rapidinho. Só uma coisinha para encerrar, que eu acho importante, que quando a gente trabalha se dar a outra face, devolver o mal com o bem, é preciso que a gente tenha em vista essa ideia de vida futura. Porque senão eu não vejo muita vantagem nisso. Não é? Quando eu compreendo que a lei de Deus, a sua justiça, a sua bondade, ela vai ser colocada, se não aqui, mas no futuro, eu me deixo de querer ser o agente justiceiro ou que vai fazer a devolução deste mal. Não é? Então a gente pode muito bem se isentar disso e deixar para que a lei divina faça o seu trabalho, que vai permitir sempre a reparação com o bem. Né? É bem lembrado, Paulo. Não é? E a música, falando em amar os nossos inimigos, para mim não poderia ser outra. É aquela assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Achei que é preciso amar como se não houvesse amanhã. Então, você não vale nada, mas você é inimigo, você fala assim, você não vale nada, mas eu gosto. Essa é boa, gente. Ai, valeu por essa live muito boa, muito alegre, né? Muito rica de reflexão para todos nós. É realmente, Dalvaninho, uma lição difícil, mas não é possível, não. A gente tem que fazer dia a dia, tá certinho. Então, gente, eu só tenho a agradecer ao Paulo, ao Léo, a todos vocês que ficaram conosco essa noite, minha gratidão. E na próxima terça não haverá live, mas no dia 22 nós estaremos aqui para continuar esse capítulo 12. Então, põe aí na agenda, põe o celular para despertar, dia 22 às 21 horas, estaremos aqui para continuar o capítulo 12. Um beijo para todos. Um beijo a todos, obrigado. Fiquem com Deus. Um beijo, pessoal, um beijo a todos. Um beijo para minha mãe que está aí na tela, a Vera Lúcia. Muito obrigado aos amigos. Obrigado, Claudinha. Obrigado, Léo. E até o dia 22. Até. Beijo. Beijos.